Amém. Louvamos ao Senhor por mais uma noite estarmos aqui na sua presença para podermos meditarmos na sua palavra. Agradeço ao Senhor pela vida dos irmãos que estão aqui nessa noite conosco, vão participar dessa reunião, desse banquete espiritual, e eu vou orar ao Senhor para que nós possamos ter a principal participação, a mais importante, que é a do Espírito Santo, né? Conosco aqui nessa noite. Oremos. Senhor, te louvamos nessa noite por estarmos aqui como sua igreja, reunidos nesse lugar, para aprender um pouco da tua palavra, para falarmos um pouco de ti. Tu serás a pessoa principal em que nós falaremos de ti aqui exaustivamente. Ajuda-nos, dê-nos sabedoria para que possamos sermos abençoados e falarmos coisas boas de ti, porque tu só tem coisas boas para nós falarmos. Muito obrigado por tudo. Eu te agradeço. Usa o professor, usa todos que estão aqui nessa noite. Eu te peço, te agradeço. Amém e amém. Amém. Por favor, professor Hilton. Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus. Vocês estão ouvindo? Estou ouvindo bem. Estou te ouvindo. Deixa eu fechar o som do Marcos aqui. Tá. Vamos lá. Tá bom. Pode falar, Wilton. Tá legal. Então, hoje a gente vai dar mais um passo naqueles 40 passos do grupo de Jesus. Cada semana vem aprendendo em conjunto acerca das verdades do projeto humanizador de Deus, o reino de Deus, né, através da pessoa bendita de Jesus. E a nossa temática hoje é aquela temática da oração, onde Jesus ele ensina a nós pedirmos, a nós batermos, né, e a gente buscar. Não nessa ordem, né, porque a ordem do texto é aquele que pede recebe, aquele que busca encontra e aquele que bate, né, a porta vai se abrir. E o Pagola, nesse material, nesses comentários, ele faz uma observação muito interessante, que essa passagem de Lucas, né, no nosso caso é Lucas capítulo 11, ela é uma passagem correlata à passagem de Mateus capítulo 7. É onde se encontra esse ensino de Jesus acerca da oração dessa forma. E em Mateus, a gente verifica que o espectro da petição ele é mais amplo. Mateus ele fala de coisas. É claro que essas coisas, todas elas são relacionadas ao reino de Deus. Então é aquela dependência de Deus, de que nós vamos receber todas as coisas necessárias para a nossa vida em consonância com o reino de Deus. Já em Lucas, a gente verifica que o evangelista ele é mais específico naquilo que nós devemos pedir, que seria o Espírito Santo. Então, para Lucas, as coisas necessárias à nossa vida no reino de Deus resumem-se ao Espírito Santo. Já Mateus, ele deixa de uma maneira mais ampla, mas quando se fala em Mateus de buscar, nós sabemos que ele está falando do reino de Deus e a sua justiça. A característica essencial do buscador, da pessoa que Jesus apresenta nessa passagem, é alguém que é simples e humilde. Porque para que nós venhamos a pedir, e ali ele usa uma linguagem da época bem interessante, né? Pedir, buscar e bater é uma condição de uma pessoa que ela não tem os recursos necessários. Então, quando Jesus ele apresenta esse modelo do reino de Deus, ele faz com que a gente compreenda que nós vamos ser as pessoas mais simples a viver de uma forma que nós vamos depender de Deus para todas as coisas. Naquele contexto oriental, essa pessoa que pedia era quase considerada como um mendigo. Era alguém que não tinha nada, era alguém que não tinha os recursos, que tinha que pedir a alguém. Então, era uma posição bem inferior, onde você tem a noção de que você não tem e de que você precisa de alguém para que você possa ter.
Então, a primeira característica é o pedir. A segunda é o procurar. O procurar é aquela pessoa que ela tem a consciência de que ela ainda não encontrou o caminho. Então, quando ela passa a procurar, o que ela está buscando? A orientação definitiva. Então, nessa condição do reino de Deus, quando a gente fala para a gente procurar, o que nós estamos declarando? Que nós não conhecemos o caminho da nossa vida por nós mesmos, mas que nós dependemos de Deus, do Senhor Jesus, para trilhar esse caminho, que nós mesmos, na nossa investigação, nós não conseguimos alcançar isso. E o último estágio dessa oração que ele fala, que é o bater a porta, e ela vai se abrir, é a condição daquela pessoa que não tem abrigo, é aquela pessoa que ela não tem acolhida. Então, ela vai encontrar essa acolhida quando ela bater, quando ela procurar, né? Quando ela pedir, o estágio máximo vai ser a acolhida. Então, levando isso para a nossa questão do reino de Deus, é considerar essa acolhida, esse abrigo no próprio Deus. É como nós olharmos a figura de um peregrino, alguém que não sente que ele tem acolhida em nenhum local, nenhum local, mas somente em Deus. Então, quando Jesus ele coloca esse tipo de busca, de oração, de reflexão acerca da oração e da confiança em Deus, ele também fazendo a comparação com os pais humanos. Ele diz que se nós, sendo pais e mães, nós sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, né, dará as coisas boas, dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. E aí Jesus ele cita 3 exemplos também do dia a dia, né? Ele fala do pão, ele fala ali do peixe, né, e do ovo, que são as coisas da alimentação, cada alimentação de um tipo ali. E ele fala que se o filho pedir para o pai não vai dar outras coisas a não ser esse alimento. O pai não vai dar uma pedra, o pai não vai dar uma serpente, o pai não vai dar um escorpião para um filho que pedir as coisas. Então, veja, o texto também vai mostrar que nós, a exemplo de filhos pequenos, de bebês, nós dependemos de Deus para as coisas mais básicas, para a coisa da alimentação. Então, nós não sabemos nos alimentar, nós não sabemos seguir o caminho sozinho como convém. Então, essa confiança de viver uma petição dessa, uma busca dessa, né, como um bebê, é a vida simples do Evangelho. É aquela vida onde a gente tira toda a nossa capacidade, toda a nossa força, toda a nossa intelectualidade, toda a nossa sabedoria em nós mesmos, para nós confiarmos inteiramente, assim como uma criança faz para com seu pai. A criança, quando ela pede um ovo, quando ela pede um pão, né, quando ela quer algo do pai, ela não está preocupada se o pai tem ou não. Você pode ver que a criança, quando ela tem fome, quando ela precisa de alguma coisa, ela não chega perguntando para o pai se o pai tem condições de dar. Ela apenas pede. E ela confia que o pai vai ter. Essa é a responsabilidade dos pais, né? E os pais humanos, mesmo com todas as inseguranças, com todas as incertezas, eles acabam suprindo as necessidades dos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, que é ilimitado, que é infinito, que ele garante que ele nos dará todas as coisas necessárias. Então, esse texto, numa linguagem bem simples, numa linguagem bem humilde, como é característica de Jesus, ele apresenta uma profundidade existencial de uma vida que é uma vida ilimitada, né? Colocando numa posição de suplicante, mas tendo a certeza que nós vamos diante de um Deus que ele vai abrir todas as coisas necessárias a nós. Então, esse texto ele é um estímulo para que a gente, no grupo de Jesus, a nossa caminhada, a gente possa viver uma vida na simplicidade de uma criança, que vai diante do seu pai e tem a confiança de que aquele pai, por o amar, ele vai dar as coisas necessárias. Quanto mais Deus, né, que nos ama infinitamente, que já nos deu o seu filho, e como Paulo fala, se ele deu o seu filho, ele também nos dará todas as coisas necessárias para a nossa vida. Então, que a gente possa refletir, que a gente possa caminhar com essa confiança. Então, vou passar para o irmão Isaías para ele colher de vocês quais foram as interações, quais foram os sentimentos, as reflexões que vocês tiveram ao ler o texto, tá bom?
Deus abençoe os irmãos. Lembrando os irmãos que o texto ora examinado é o de Lucas 11, do 9 ao 13. Se os irmãos tiverem com as suas Bíblias aí, por gentileza, abram em Lucas 11, do 9 ao 13. E como o irmão Wilton falou, é um texto muito rico, que nos mostra a nossa total dependência de Deus, né? Total dependência de Deus. E o interessante nesse texto é a questão da total ansiedade que nós temos, né, professor? Porque muitas das vezes nós pedimos e queremos a resposta automaticamente, como a criança quer, né? E muitas das vezes o pai não tem o que a criança quer. Ela vai ter que aguardar a mãe ou o pai ir fazer, né? Ir preparar, se for a mamadeira, ir trabalhar e produzir uma situação para que essa criança possa ser saciada, não é? Sim. Então, isso trabalha a nossa maturidade, trabalha a nossa espera, porque os sábios esperam também, né? Sim. Os sábios esperam também. Então, essa seria um detalhe inicial que eu gostaria de colocar. E gostaria de passar para a irmã Jacira, tá? Aqui, irmão Márcio, irmã Laurinha, entendeu? O do amigo caiu aqui. Sim. Fala aí, irmão Jacira, irmão Márcio. Nisso tudo que nós lemos, foi uma aprendizagem muito rica, mas muito rica mesmo, exatamente pela a maneira que é exposta, né, o livro, né? O livro tem uma didática muito bonita. E a didática, Jesus emprega em tudo, porque a finalidade dele é passar esses ensinamentos de forma simples e natural para os discípulos dele. E os discípulos dele não têm, como é que eu digo, senhor, certa escolaridade devido à época, que naquela época nem todos tinham condição de frequentar uma escola, que a escola era mais para os descendentes dos fariseus, saduceus, etc, etc, etc. Então, essa maneira é muito simples, e ele faz para que a pessoa compreenda bem, muito bem, e se sinta bem e confie no máximo no Pai Celestial, sabendo que ele, ao bater, ele vai conseguir os 3 desejos, vai conseguir sanar as 3 necessidades que ele tem simultaneamente. Uma depende da outra, embora sejam coisas diferentes. Mas olha bem, pedir é o pão para matar a fome. O caminho significa que ele estava incerto quanto ao caminho. Por isso que Jesus falava sempre, não pare no caminho para cumprimentar nem falar ninguém, vá em frente. Não converse. Quer dizer, vai em frente o quê? Orando, né? Orando, pedindo a Deus luz, ensinamento. Bata na porta. Aquele que abrir, você fala logo a paz. Se ele tiver paz, ele vai receber a sua paz. Se ele não tiver, a paz que você emanou para ele vai voltar para ti. Isso tudo ele ensina os alunos, os discípulos dele. E a simplicidade, o que eu achei muito bonito aqui, é que ele faz com que eles se sintam bem nesse pedir, nesse bater e neste procurar. Eles se sentem bem, porque, no final de contas, a porta que ele vai bater é exatamente o que o pastor, o Wilton, falou. Não é a porta de qualquer um, é a porta de Deus.
é a porta do Pai. E o Pai sempre abre as portas para os filhos e ainda feliz. E lhe dando o quê? O que tem de melhor. O melhor é o Divino Espírito Santo. Aí eu fiquei pensando muito, mas Divino Espírito Santo, nós já não temos o Divino Espírito Santo? Esse questionamento eu fiz comigo mesmo. E depois conversei com o pastor Hilton sobre isso. Já que nós não temos já o Divino Espírito Santo, então esse Divino Espírito Santo é de Jesus. Se é de Jesus, então é um outro Espírito Santo? Aí ele explicou que não é o outro Espírito Santo. É nós pedirmos para ficarmos cheios do Espírito Santo. É pedirmos essa luz que emana do Espírito Santo de Jesus para nós. E essa luz tem que ser intensa para você conseguir realizar alguma coisa. Senão, nós não realizamos nada. Que poder nenhum nós temos. Nós não temos poder de realizar nada, porque nós não temos poder nenhum. O poder vem todo do Pai. Vem todo do Pai. Por isso é que fala, quem conhece Jesus está lidando com o Pai. Por quê? Jesus não fica sem o Pai em momento algum. Ele tanto era assim que ele ia constantemente no monte ou se isolava um pouco. Para quê? Não era só para orar, era para se interagir com o Pai dele, para conversar com o Pai. Então, em momento algum, ele fazia alguma coisa por conta própria. Era o tempo todo fazendo a consulta, o que é que você quer, o que é que você quer, o que é que o senhor deseja, o que o senhor deseja. Então, é uma coisa também muito sublime, a obediência total de Jesus ao soberano. Amém. Tem muita lição para nós, é só lição, 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 e lição sempre de humildade. E por isso é que Jesus passava tanta humildade e os faraós, os sacerdotes, não entendiam como pode uma pessoa que se intitula ser Deus, ser filho de Deus, ser tão humilde. E trabalhar e viver exatamente ao lado das pessoas que não tinham sentido e significavam nada para eles, que para eles eram lixo. Essas pessoas para os sacerdotes não tinham significado nenhum. E era exatamente com essas pessoas que Jesus conversava, ensinava, explicava isso tudo, faziam com que eles se sentissem bem. Eram com os pobres, com os gentios. Pobres, pequeninos. Com os pequeninos. Por isso que ele fala tanto em pequenino. Pequenino no sentido da pureza. Da pureza de coração. É como estava falando ali o pastor Hilton, é aceitar, é pedir ao Pai, sabendo que vai receber, porque o Pai ele é todo poderoso. Ele tem tudo, ele é dono do impossível. Tudo ele tem. Então é só pedir que a porta realmente vai se abrir e você vai conseguir sair de lá satisfeito da vida. E vai sentir-se muitíssimo bem. Então, realmente, dá alegria, dá prazer em você ler, dá prazer em você estudar. A gente se sente bem, muitíssimo bem. Mesmo fazendo estudo sozinha, como eu. Mas, graças a Deus, achei um anjo. Irmã Jacira, antes do professor Hilton falar algo, eu creio que chegou também aqui o nosso irmão do iPhone, ou a irmã do iPhone, etc. O que surpreende o irmão Hilton, comparando com o evangelho de hoje, na realidade, há uma similaridade bastante nítida, né? No que o Jesus vivia naquela época, a igreja que estava sendo formada viveu naquela época, e o que a igreja hoje vive, né? Essa simplicidade, professor, é algo assim estarrecedor. A simplicidade de Jesus. Pode falar, professor. Não, Isaías, isso é algo que nos chama muita atenção quando a gente faz essa comparação mesmo. Quando a gente faz aquilo que a irmã Jacira comentou da outra vez, né? A gente sempre pega o texto
lança lá no contexto da época, entende como ele foi trabalhado, por que ele foi escrito, e a gente faz a aplicação para a nossa vida hoje. Então, quando você analisa um texto como esse, e você vê essa proposta de Jesus, de uma vida simples, de uma vida que não depende estruturalmente de nada, a não ser de Deus, que o projeto de Deus é um projeto humanizador, é um projeto que visa o bem das pessoas, que visa transformar as pessoas. E você olha para o nosso país hoje, para a nossa igreja que está inserida hoje no nosso país, você toma um choque, né? Você fala assim, ou o que está escrito lá não se aplica mais, ou o que a gente está vivendo está totalmente em desacordo com aquilo que Jesus estabeleceu. Porque a gente hoje está vivendo em torno de circunstâncias, de características, de proposições que não tem nada a ver com aquilo que Jesus estabeleceu. É força humana, né? É tudo força Exatamente. humana, né? A gente está buscando um modelo de vida que ele é totalmente oposto àquele que Jesus veio trazer. Jesus ele veio libertar de todo tipo de amarra, de mentira, de qualquer falsidade, de qualquer preocupação, de qualquer dependência de algo a não ser de Deus. E parece que hoje a gente está jogando fora toda essa mensagem de Jesus, a prática de Jesus, para voltar para os nossos interesses. Então, assim, a simplicidade de Jesus, a simplicidade do Evangelho, ela quase não é mais verificada hoje. Hoje, a pessoa que vive essa simplicidade, ela é taxada de uma pessoa ingênua, imatura, boba, uma pessoa que não tem relevância, porque para muitos cristãos hoje, ser relevante é você ter um espaço aí na sociedade e não ser alguém que tem a sua importância no reino de Deus. Né? Jesus, talvez hoje, para muitas pessoas que se dizem cristãs, Jesus seria alguém irrelevante. Ele seria alguém que seria taxado como isentão, alguém que seria taxado como covarde, tímido, Pecador, Wilton. né? Pecador. Você não falou. Pecador. Pecador, porque a pessoa hoje que por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a grosso modo, a pessoa na igreja hoje, que não sapateia, dependendo da igreja, que não sapateia, que não pula, que não grita, que não dá glória. Tu não dá Sim. glória, tu está enferrujado. Tu é geladeira. Carnal. É carnal. Entendeu? Há uma régua de medir que sabe, e tudo nos moldes humanos, nos moldes da moda. Isso. Entendeu? Então, você já ensinou sobre essa questão da pessoa tá pregando e a pessoa está gritando, ninguém escuta nada. Aí, aquela bagunça, aí quando você pergunta qual a mensagem que foi pregada, a pessoa, não sei. Exato. Eu só sei que eu estou cheio de poder. Só sei que eu estou cheio. Está entendendo? E é dependência do homem, é dependência do pregador, é dependência. Que eu vou conseguir aquela questão que é antiga na igreja, né, Wilton? Como é que é? Você não. Como é que é? Você não é cauda, né? Me lembra aí. Isso. Você não é nasceu cauda, para ser você é cabeça. Você nasceu para ser cabeça, não nasceu para ser cauda. Exato. Até sumiu um pouquinho isso aí, mas tem igreja que ainda fala isso. Quer dizer, todo o poder está nas tuas mãos. Faça como Abraão, né, que escolheu e lutou e tal. Moisés lutou, usou a força dele. Davi, você tem que lutar contra o gigante. Davi, enquanto nesse contexto que nós estamos vivendo aqui, nós somos reconhecidamente dependentes, né? Dependente de um ser como uma criança, como uma criança. Exato. Depende totalmente dele. Pode continuar, Wilton. Não, é isso mesmo, Isaías. É um contraponto muito grande. Eu acho que a beleza desses grupos de Jesus é exatamente isso. É você ver que ele pega um texto do Evangelho, faz uma análise simples e, ao mesmo tempo, bastante profunda,
e nos leva a meditar o quão longe nós estamos da proposta de Jesus, que é o reino de Deus. O quão afastado a gente está do cerne do evangelho, né? Jesus, ele veio trazer o reino de Deus e toda a sua vida manifestava isso. As suas orações manifestavam isso, né? Quando ele fala que o reino tem que vir para cá. Então ele vem trazer o reino, né? Arrependei-vos, mudem de mente, porque o reino de Deus chegou. Agora vocês vão viver a mentalidade do reino, a forma do reino. Então, o reino de Deus, ele é algo muito esquecido, porque as pessoas interpretam que reino de Deus é uma dinâmica que vai acontecer somente no futuro. Então, elas esquecem que Jesus traz o reino. O reino de Deus está na pessoa de Jesus. E esse reino é muito simples. Isso que escandaliza, porque se é um reino de Deus, o que, que as pessoas imaginavam? Que ia ser algo muito grande, muito complexo, algo que teria algo suntuoso, algo assim que você ia ficar bobo de contemplar. E Jesus, ele vai dizer que o reino de Deus é simples, que a gente tem que buscar o reino de Deus todos os dias, né? O reino de Deus e a sua justiça, é isso que nós devemos fazer. Então, é como a irmã Jacira falou, quando você vai bater, você vai ser recebido por Deus. Olha que privilégio, você está buscando e quem vai abrir a porta para o acolhimento é o próprio Deus. Só que para você chegar a Deus, não é dessa forma como as pessoas colocam, numa mutilação, numa forma onde você tem que fazer uma série de sacrifícios, mas é se abrir para o reino de Deus que já está aí escancarado na pessoa de Jesus. Então, esses grupos de Jesus, eles mostram isso, né? Um texto tão conhecido, tão simples, mas quando você vai ver a profundidade dele, a gente fala assim, meu Deus, como que nós estamos afastados, como que nós fomos capturados, né, pela ideologia da serpente, que é colocar uma série de coisas de preocupação na nossa vida e nos afastar da simplicidade que é em Cristo Jesus. Eu vejo que a gente levando para essa reflexão é muito proveitoso para que a gente possa mudar. Eu sei que os momentos são difíceis, o clima onde a gente vive não é bom, né? As pessoas que eram para serem promotoras de paz, elas estão levando medo para as pessoas, né? Hoje existe uma modalidade de cristãos nova, e não sei se vocês estão notando, que são os cristãos divulgadores de fake news, são os cristãos divulgadores do medo, ou seja, não tem nada a ver com aquilo que Jesus veio trazer, né? A preocupação com os governos desse mundo. Então as pessoas, de fato, elas não entenderam o que é o reino de Deus, elas não entenderam o que é viver na dependência de Deus. Elas estão preocupadas com as coisas dessa terra. Isso é triste, mas a gente não pode perder a esperança, porque através de uma reflexão como essa, a nossa mente pode ser aberta, nosso coração pode ser conquistado e a gente possa ser divulgador do reino de Deus, levar a mensagem de Jesus, ter uma vida voltada para Deus e mudar esse mundo, né? Transformar esse mundo verdadeiramente, não esperar que um agente externo faça isso, mas isso ser o papel da igreja, como o sal da terra, como luz do mundo, como sendo os promotores de paz, né? Que esses são chamados filhos de Deus. Muito bom, Hilton. E corroborando com o que você falou, hoje eu recebi mensagens de várias pessoas, essas mensagens terroristas. E o que me surpreende é pastores, cara, homens experientes, homens de longa caminhada, mandando mensagem terrorista, sabe? Mensagem que o John Willis está voltando a ser ministro da educação. Essa foi a do dia, foi essa aí. Ele até se pronunciou, teve uma agência lá de pesquisa que foi lá perguntar para ele, até foi meio grosso lá com a agência de pesquisa, né? Ele falou assim, poxa, vocês vindo perguntar isso para mim já é uma falta de consideração, porque imaginar que eu tenho que desmentir algo que é um absurdo, que aí ele começa a falar, né? Que esses fascistas que sempre me acusaram e tal. E aí o que eu fico triste é o mesmo sentimento seu. Se é uma pessoa que é um militante de uma organização política, você entende, porque ele está usando as armas desse mundo. Agora você vê pastores, irmãos, chegar a divulgar um negócio desse, aí daqui a pouco você vai lá e fala assim, irmão, isso aí é mentira.
Irmão, mas eu não duvido que isso aconteça mesmo, não. Ou seja, não tem argumento. São pessoas que elas não estão buscando a verdade. Elas estão fanatizadas, enlouquecidas, ensandecidas com as suas posições. E elas estão afastadas de Cristo. Elas caíram num lamaçal, elas deixaram o manancial de águas, como Jeremias falou, né? Para se infiltrar ali em cisternas. Entrar na lama. Na lama e levando o nome de Jesus aí para o escândalo mesmo. Eu falei, irmão, quem difunde mentira é o diabo que quer aterrorizar as pessoas. Falei, irmão, uma mensagem dessa aqui, caindo nos ouvidos de uma senhora, de um senhor ignorante, ele vai ter depressão, ele vai ter ansiedade, ele vai ter problemas de saúde. O irmão difundindo isso, divulgando isso, em nome de Jesus. Então, é algo... Eu gostaria de ver essa irmã Laurinha. A irmã Laurinha está ali tranquila lá. Se ela quer falar algo da parte do Senhor para nós. Por favor, irmã Laurinha, enriqueça. Eu vou começar com essas fake news tão terríveis, né? Mas o que eu quero falar é o seguinte: por exemplo, a pessoa vai chegar na igreja, por exemplo, na igreja. Ou então, assim, mas não a igreja templo, a igreja a gente, nós pessoas, né? Aí vai pedir, vai fazer isso que está dito aqui, né? A pessoa sabe que eu sou cristã, e aí a pessoa chega perto de mim, pede alguma coisa, ou assim, no sentido de pede para dar uma palavra, de repente a pessoa perdeu alguém morreu, aí ela pede para eu dar uma palavra, aí eu falo alguma coisa assim, até irrito a pessoa, ou então, sei lá, às vezes a pessoa vai te pedir um copo d'água, ou sei lá, alguma coisa assim muito simples, que não é assim, até coisa que nem precisa de dinheiro para você considerar a pessoa. Aí a pessoa fala assim, ué, mas um abraço. Aí a pessoa não faz nada disso. Quer dizer, se eu represento, se eu tenho que mostrar Jesus para as pessoas, eu tenho que dar exemplo disso. Então, Jesus, naquela época, né, eu fico pensando assim, a pessoa chegava lá para alguém do templo, nem sei se isso era possível de falar com alguém do templo, mas alguém assim que fosse judeu e aí pedia alguma coisa e tudo e via que nada acontecia, aí eu acho que a pessoa falava assim, bom, se eu não estou conseguindo nada dessa pessoa, será que de repente o Deus dessa pessoa aí faz alguma coisa? Será que ele é tão ruim assim igual eles? Aí quando Jesus fala assim, ó, se você pedir, ele vai te dar. Se você buscar, você vai achar. Se você bater, ele vai abrir. Aí a pessoa fala assim, poxa, esse aí é diferente dos outros, né? Quer dizer, que Jesus está totalmente diferente dos outros, porque os outros ele tentava falar e não conseguia, aí Jesus falando isso, mostrando o Pai, né? O Pai, o nosso Pai Celeste, Deus, que você pode falar com ele, ter todas essas coisas, ele fala assim, ué, mas aquele pessoal lá não parece que faz isso, não. Parece que eles não acreditam nisso, não. Né? Só sabe me pedir dinheiro, eu não tenho dinheiro para dar lá no templo, esse monte de dinheiro que eles pedem lá. Aí eu não tenho isso. Aí, quando Jesus fala assim, pô, mas se você pedir, ele vai te dar. Vai te dar como? Você não vai precisar pagar para ele te dar, porque eles... Entendeu? Aí, quer dizer, realmente, a pessoa, quando ouve uma coisa dessa assim, ela vai ficar impactada, né? Porque eu sei que é o Espírito que faz a obra, mas a pessoa vai ficar impactada, ué. Mas aqui é diferente do que eles estavam falando para mim esse tempo todo. Então, assim, eu vejo nesse sentido, entende? Que Deus vai fazer por nós e será que eu estou passando isso para a pessoa que está me vendo? Entendeu? Que Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus que nos ouve. Relacionamento. E aí, pois é, relacionamento, exatamente. Então é isso aí que eu tinha para falar.
Eu fico E rindo quando eu falo, volta-se. mas é assim Mas, mesmo. irmã Laurinha, e volta a questão da simplicidade, né? A simplicidade. Meu Deus. Irmão Francésio, quer falar alguma coisa? Irmão Hilton, por favor. Irmão Márcio está quietinho, Antes do Francés, eu vou comentar uma coisa que a Laurinha disse, né? por favor. Esse, esse é outro ponto muito preocupante, muito mesmo, porque num momento de caos, vamos supor que o Brasil esteja vivendo um caos mesmo. Qual seria, quem seria, né? O grupo, ou quais seriam as pessoas que estariam aptas a ser os pacificadores, a serem aquelas pessoas que trariam uma esperança, né? As Levar-se pessoas, paz. isso, as pessoas assim, desesperadas, como a Laurinha falou, preocupadas, para onde que elas iriam, né? Para quais pessoas elas iriam buscar uma esperança? Elas, não seria a igreja? Não seriam os cristãos? A gente não teria que ter uma palavra de esperança para essas pessoas? Olha, fique calmo, nós não sabemos o que vai acontecer, mas uma coisa a gente sabe, que Deus ele é soberano, que o Pai cuida de nós, que independente se o governo for bom ou ruim, nós temos o Senhor. Não fique com medo, não se desespere, não é o fim do mundo. Vamos seguir a nossa vida. A sociedade sempre passou por altos e baixos, mas Jesus sempre prevaleceu conosco. Essas pessoas deveriam trazer paz. Só que elas são as promotoras das mentiras, das guerras, das lutas, do desespero. Então, assim, aonde que a sociedade está encontrando alguém que seja um promotor da paz? Alguém que fale essa simplicidade, fala, olha, a gente pode não ter a nossa capacidade em nós, a nossa força em nós, mas nós temos um recurso, esse recurso é a oração. E até fazer uma oração, né, Laurinha? Como a Laurinha falou, você pode não ter dinheiro para dar para a pessoa. Às vezes não é o dinheiro que resolve. Muitas vezes não é o dinheiro. Às vezes até a pessoa que precisa do dinheiro, se você chegar e fizer uma oração ali, ela sai em paz. A pessoa chegar desesperada, você fala, calma, vamos fazer uma oração. E nessa oração que você fizer ali, uma oração bem simples mesmo, pedindo para Deus consolar, para Deus dar paz, a pessoa vai te agradecer, vai falar assim, poxa, eu cheguei aqui conturbado, estou sendo aqui com meu coração em paz, muito obrigado. Esse é o nosso papel, você não precisa de dinheiro, só que isso aí precisa ter a mentalidade do reino de Deus, que é muito mais excelente do que o dinheiro. Só que aí você está vendo que está sendo o contrário. Você vê as redes sociais dos cristãos, né, dos chamados cristãos, o status do WhatsApp é só doideira, é só coisa maluca, é coisa assim que você olha e você fala, meu Deus, não pode ser um cristão fazendo isso, cara, um cristão agindo conforme as pessoas desse mundo, ficando desesperado, xingando, você vê aí como o Isaías falou, pastores dizendo assim, vocês não oraram, jejuaram, a gente não buscou, olha aí agora, o outro lá que é do orixá prevaleceu, então vamos ver qual que é o Deus que vai vencer. Você fala, Jesus, cara, o que está acontecendo com esse povo? Será que é o espírito do engano mesmo que entrou na vida dessas pessoas? Isso, o meu medo é esse. O meu medo é esse, Wilton. E eu não ouso dizer isso, mas que parece que é o espírito do engano que a Bíblia diz que parece que cega, porque isso é uma coisa que nem o novo convertido fala isso. Sim. Exatamente. Mas isso, irmãos, não são anos de não ter o contato com esse evangelho. Eu acho que não é uma coisa que foi a curto prazo. Isso foi ao longo da história da igreja e hoje a gente está se tornando pessoas que realmente não conheceram esse verdadeiro evangelho da simplicidade. Sem E dúvida. sempre usou essas ferramentas desse texto, como hoje foi ensinado, para pedir uma coisa material que não tem nada a ver com o evangelho. Sim. Não pode bater, pode orar, porque pedir que o Pai vai te dar o carro zero, pode pedir. Então, quantas vezes usamos textos que não tem nada a ver com a simplicidade do evangelho para atingir a nossa necessidade pessoal, a nossa particularidade. Então, eu acho que esses 40 passos vai precisar de mais passos aí, irmão. Porque a gente está muito afastado mesmo. Outra, eu estou gostando muito das expressões, né, que os irmãos estão usando, a Laurinha,
a irmã Jacira, o Márcio, depois o Francérgio vai dizer aí. O Márcio usou uma expressão muito interessante, que eu concordo plenamente com ele. Isso não aconteceu de um dia para o outro. Isso aí não foi só por causa das eleições, não. Isso aí já é um processo que vem lá de trás. Ele explodiu agora, ele culminou nessa doideira agora. Mas isso aí vem lá de trás. Não é de um dia para o outro, né? Isso aí vem atuando, vem atuando. Aí quando você vê, parece que explode, você fala, meu Deus. Mas é lá atrás, ó, não foi freado lá atrás, né? Foi sempre deixado. Aí nós chegamos nesse ponto aí. Meu Deus, é verdade. Posso falar uma coisa? Por favor, irmã Laurinha, contribua. Inclusive, hoje, um irmão, até inclusive ele é da Assembleia de Deus, a mãe dele ainda não é convertida, não. Aí, segundo ele, né? Que eu acho, não sei. Aí ele falou assim, minha mãe está com desejo de ir para uma igreja, e ela mora lá em Bento Ribeiro, mas eu estou pesquisando para ver que igreja que eu indico para ela ir, porque tá difícil, né? Senão eu indico para ela ir para uma igreja que ela vai chegar lá, vai ficar pior do que ela tá. Tipo assim, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, eu não sei as igrejas em Bento Ribeiro para indicar para ele indicar para a mãe. Aí eu estou pensando aqui, vou ver se eu faço alguma pesquisa para descobrir, mas é complicado. Agora a pessoa até tem essa preocupação. Que igreja que eu vou indicar para uma pessoa que está precisando, que está querendo ir para uma igreja? Olha isso. Que é isso? Está difícil. Alguém sabe alguma, me fala. Ô, Laurinha, Laurinha. Antigamente, né, Laurinha, era aquela frase assim, você pregava e falava assim, ó, procura a igreja evangélica mais perto da sua casa, né? Antigamente era assim, né? Rapaz, Hilton, o que a irmã Laurinha falou é muito alarmante. Parece que o Espírito Santo está usando as falas aqui hoje para pegar a gente e sentar a gente e falar assim, olha o estado que está, olha o nível que está, olha o fedor que está, olha a podridão que está. O senhor usou a irmã Laurinha. Eu estou aqui assim, a gente ri de nervoso. Uhum. A gente ri de nervoso. Quando ela falou isso aí, eu que moro aqui em Marechal Hermes, eu pensei assim, eu comecei a lembrar das igrejas aqui, eu falei, eu não achei nenhuma, Hilton. Que isso, cara? Eu não achei nenhuma. É triste. Que isso, gente? Você pensa na Assembleia, pensa na Congregacional, você pensa na... E eu que conheço todas, né? Conheço as histórias dos pastores, eu conheço, sabe? Sim. Jesus, cara. Meu Deus, isso é alarmante, é para nós chorarmos lágrimas de sangue. Meu Deus. Quer falar, irmão Francérgio? Não, só acompanhando aí, rapaz. É bom ouvir outras pessoas, né? Porque amigos próximos a mim aqui, meus amigos estão todos distantes, né? A gente tem pouca gente para a gente conversar. Eu acredito que todos nós, né? Nós temos pouca gente para a gente conversar alguns assuntos, né? Não é com qualquer pessoa que a gente conversa alguns assuntos. As pessoas hoje estão com muita dificuldade de debater alguns temas, com a intenção de crescer, né? Porque essa é a intenção de um grupo, de um relacionamento, que a gente desenvolva alguma coisa e não fique rodeado de problemas e mais problemas e ninguém tem uma solução para dar. Eu tive no meu trabalho esses dias e tinha uma briga do primeiro turno com o segundo turno. E aí eu falei assim, olha, vocês estão dando um problema, o primeiro turno dá um problema, o segundo turno lança outro problema. Eu quero saber, alguém de vocês tem a solução do problema? E ninguém tinha solução do problema. Então, primeiro vocês lançaram o problema, aí o outro lança o problema, sendo outro problema, e outro problema, e ninguém tem a solução das coisas, né? Então, eu fico muito feliz de ver assim, vocês conversarem aí, né, com a intenção de melhorar e de buscar, né, caminhos novos, caminhos, na verdade, não novos, né, mas no sentido de voltar aos caminhos de Jesus.
pelos olhos de Jesus, né? Que já é um caminho que já está criado, entrelaçado. Conversando aí, vocês conversando, me veio a questão do seguinte: eu acho que a gente está com uma crise de identidade muito grande. Eu vejo um povo que não sabe quem são eles não sabem quem são, eles não conhecem o Deus deles, eles perderam a noção de quem é Jesus, e se eles não sabem quem é Jesus, eles nunca vão saber quem é Deus. Uhum. São situações muito fortes que é difícil você levar isso para a mente do povo, que aí eu vou entrar na fala do irmão Wilton, que a gente vai cair na questão da oração. A gente tem o nosso esforço de fala, né? A gente tem a nossa preparação de fala, a gente tem os nossos argumentos, mas sem o poder do Espírito Santo, a gente pode fracassar. Mas também, com essa ideia, entre aspas, do poder do Espírito Santo, sem o conhecimento, há o fracasso também. Então, há uma crise nisso aí, há um conflito nisso aí, e a turma não consegue encontrar o fio da meada, né? Porque se a gente for pegar as falas de Jesus, ela tira o conforto de qualquer um, e ninguém quer sair mais do conforto. A gente vê isso, né? Ninguém quer sair do conforto. Nós mesmos, nós colocamos nós nessa questão. Nós colocamos em xeque nisso aí. Né? A gente percebe o nosso dia a dia, a gente percebe que é difícil renunciar a tantas coisas, mas sobre nós, que sabemos de tudo isso, vamos pagar muito caro por isso, porque a gente sabe Deus nos trouxe muito esclarecimento, e por conta disso, né, a gente tem lá como é que fala? A fala de Jesus? Para quem deu mais, esse mais tem a responsabilidade sobre ele. E assim vai. A minha fala é sobre isso, né? Sobre crise de identidade. Eu acho que e a minha preocupação é muito sobre isso. Os pregadores não sabem quem são eles não se conhecem, eles não sabem o que eles estão fazendo lá. E isso repercute no povo, e a gente tem um povo muito doente, anêmico, né? Vazio de tudo, que só pensa em si mesmo. Por quê? O pregador pensa em si mesmo. A gente vai ver que Jesus, como profeta, como pregador, ele levou o povo até Deus. Ele foi um profeta, ele foi aquele cara que falou assim, eu vim com a missão de mostrar para vocês quem é o meu pai. E em nenhum momento ele teve por usurpação ser igual a Deus ou se colocar no lugar de Deus. Não, ele levou o povo. Ele falou, esse aqui é o caminho. Né? E o pregador, ele tem que ser semelhante a isso, ele tem que imitar esse Jesus, e é o que não está acontecendo. E quando essa coisa que deveria acontecer como obrigatoriedade, eu vou taxar como obrigatoriedade, a gente vai ter esse problema grave, uma bolha, uma montanha de problema, né? Dificuldade, depressões e de tantas outras coisas que o Wilton, os irmãos, sabe aí dizer muito melhor aí. Mas é isso aí. Glória a Deus. Pode falar, Wilton. Muito bom, né? Como você falou, Isaías, as falas aqui hoje, elas estão convergindo para isso aí, né? Para nós vermos onde nós estamos. Essa crise de identidade que o irmão Francérgio falou, ela é muito real. As pessoas elas não sabem nada sobre elas, o que elas estão fazendo nesse mundo, sobre o evangelho, e essa expressão que ele falou aí é muito forte, e é uma das expressões que o Alberto Maggi, né, ele mais usa. O Alberto Maggi, ele fala assim, hoje a nossa função não é saber sobre Deus. A gente não tem que saber quem Deus é. Nós temos que saber quem Jesus é. Porque quando a gente sabe quem é Jesus, a gente sabe quem é Deus. Porque não adianta você querer saber sobre Deus sem passar por Jesus. E o que a gente mais necessita hoje como igreja? Conhecer Jesus. Como é que eu vou falar de Deus se eu não sei quem é Jesus? Quem vê a mim, vê o Pai. Ele que revela quem é o Pai. Então, o Francérgio falou muito bem, essa visão que as pessoas falam de Deus, Deus, mas qual Deus que vocês estão falando? Que Deus é esse aí? É o Deus que você criou, a sua imagem e semelhança? Ou é o Pai de Jesus? O Pai de Jesus não faz essas coisas que o pessoal está falando em nome de Deus. O próprio Jesus falou lá em João 16:2, né? Que chegaria o tempo em que as pessoas matariam as outras achando que estão prestando um culto a Deus. Em nome de Deus, Em nome de Deus.
Então você vê, se tiver um Deus aí que não bate com Jesus, não é Deus verdadeiro. E essa é a crise de identidade mesmo que a gente está vivendo. Rapaz, 10 horas, irmãos, 10 horas, que maravilha. Alguém tem mais algo a ser falado? Porque eu estou me assustando com a fala da irmã Laurinha, do irmão Francés, vocês estão me assustando. É uma realidade, né, rapaz? Rapaz. Que É é isso? uma dificuldade que eu vejo no povo eu vou em alguns cultos, né, e eu percebo que o pregador, do início da pregação até o fim da pregação, ele não consegue mencionar o nome de Jesus. Verdade. Eu acho isso muito estranho, porque a cristandade, o foco, o cristocêntrico que nós deveríamos ser, ele não está em foco aí. Se ele não está em foco, o que está em foco? Né? Se o lente aos olhos aos nossos olhos, se a lente não for Jesus, quem será? É um amigo meu, ele teve uma experiência em um sonho, né? Eu não sou muito adepto dessas coisas de sonhos e tudo mais, mas é de amigos, assim, eu considero muito, né? Por exemplo, alguém próximo de mim que eu conheço, a sinceridade, a honestidade, eu acolho muito. Algumas outras pessoas que eu não conheço, eu fico com o pé atrás, embora eu não falo nada para a pessoa, mas eu tenho muitas dúvidas, porque a gente vê muita coisa mirabolante aí. Mas esse amigo meu, ele teve um sonho, eu acredito que nisso tudo uma visão, onde que nesse sonho ele estava amarrado numa árvore, e as pessoas, e tinha algumas pessoas na frente, e eles abrindo um túmulo e tentando enterrar Jesus, sabe? Jesus lá dentro, e eles tentando enterrar Jesus, e ele gritava amarrado, ele amarrado assim na árvore, ele gritava, estão tentando enterrar o mestre, estão tentando enterrar o mestre. E ele gritava e tentando falar para o pessoal para não enterrar Jesus. Sim. Né? E você vê, cara, a gente está amarrado, e a gente vê pessoas que eu acho que... E ele contou isso aí, rapaz, eu fiquei assim, chocado. Eu também, eu tive uma experiência, que eu conto só para amigos também, mas vou me abrir aqui para vocês. Uhum. Eu estava dentro da igreja. E por incrível que pareça, eu dormi dentro da igreja, cara. Eu estava dormindo. E nisso eu acordei assustado. Eu acordei muito assustado, temeroso. Eu acordei temeroso. E nesse dia o meu coração ele ficou de uma forma muito piedosa. E eu senti isso. Então isso é muito claro para mim. E nesse meu momento ali, que eu acordei ali, naquele momento, eu tive uma espécie de sonho também nesse momento, que no culto onde eu estava, entrava uma senhora idosa, e ela entrava no corredor, assim, no átrio da igreja, a multidão de cá, e ela entrava no meio, no átrio da igreja, andando pelo corredor, uma senhora, e ela chegava no meio, e quando ela chegava lá no meio, eu sentia e olhava para as pessoas, eu conseguia ver isso, que todos os irmãos de dentro da igreja, eles tiravam uma pedra da bolsa, e neles tirar a pedra da bolsa, eles iam jogar na velhinha, porque a velhinha era uma adúltera, uma pecadora. E o pregador que estava lá na frente, que eu não sei e não via a face dessa pessoa, ele dizia e falava assim, as mesmas palavras de Jesus. Quem lançar a primeira pedra, né? Quem não tem pecado, lança a primeira pedra. E quando foi dito isso, eles guardaram as pedras na bolsa de novo. E aí eu me despertei, contei isso para alguns amigos, né? E falei, rapaz, e nesse dia eu chorava, sabe? Assim, sabe aquele coração choroso, aquele coração arrependido, naquele sentido de, poxa, o ser humano pode ir até esse ponto, né? E olha que a gente lê aquela fala de Jesus com a adulta, a gente lê aquilo, mas é muito forte aquilo. Cada passagem das falas de Jesus é desconsiderada hoje. Não é pesado. Né? Então, a seriedade, a celeridade, ela, como o Wilton falou, passa pelo crivo de Jesus. Se não passar pelo crivo de Jesus, as pessoas não vão considerar Deus. Eles não consideram. Né? Não haverá temor. Se não houver temor, não tem mais nada. A gente virou palanque, virou circo e está todo mundo à toa e Deus não fará nada. Essa é a resposta. Deus não fará nada. É do mesmo que aconteceu na época de Jeremias, na época de qualquer outros profetas lá. Deus ele vai sentar, ele vai falar, vocês se viram. E o Provérbios vai dizer, a gente vê lá em Provérbios,
a sabedoria vai rir, né? Algo do tipo, né? Falar algo nesse sentido, né? Então, eu acho que tá mais que bíblico todas essas coisas. Eu acho que, por falta de conhecimento desse Deus verdadeiro, a gente vê o que vê. E isso é muito triste, muito lamentável. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Eu creio nesse sonho, hein, Hilton? Eu creio nesse sonho. Eu creio nesse sonho. Eu creio mesmo. Então, amados irmãos, vamos partir para finalizar, né? Para terminar essa nossa reunião. A irmã Laurinha está botando aqui, era para escrever e pensar em seus passos o que faria Jesus, né? Verdade. Isso aí é um confronto que nós temos que ter toda hora, todo dia, em todo momento, quando pinta as crises, quando pinta aquela confusão grande, a gente tem que, o que Jesus faria? E eu creio que os irmãos já tenham, mas é sempre bom reforçar o número do Pix do nosso amado irmão Hilton, né? O número do Pix do nosso amado irmão Hilton. Anotem aí, por favor, você que não tem, para abençoar a vida do nosso professor. Não é? Eu tive o privilégio de ir na casa dele ontem à noite, à tarde e noite, né? Tive o privilégio, eu e mais 2 irmãos, fomos lá na humilde casa do professor Wilton, uma casa humilde. Quem tiver a possibilidade de ir, pode ir lá, que você sente ali a presença de Deus. Conheci o pitbull dele. Conheci o pitbull dele. Olha, se eu for eu quero picanha, hein, cara? Se eu for aí, eu quero picanha, hein? Olha aí. Olha lá. Ih, dormiu. Tá deitadinha aí, ó. Ela interagiu bastante conosco, queria participar do nosso papo. É verdade. O Hilton dava uma bronca nela. Isso aí. Foi bênção ontem, foi bênção. Foi uma alegria mesmo. Foi, né? Vamos anotar aí, pessoal, por favor, o Pix do nosso professor. É 285-753-398-50. É o Pix do nosso professor. 285-753-398-50. O Espírito Santo vai te lembrar, vai tocar no teu coração para você abençoar o nosso professor com aquela quantia que você tiver no teu coração aí, tá bom? Nós não estipulamos aqui valores. É o Senhor que tem essa ligação como corpo dessa igreja que se reúne nesse lugar para abençoar o servo do Senhor, tá bom? E podemos terminar, né? Sentindo falta da nossa querida e amada irmã Sheila, né? Sim. E muitas pessoas não participaram hoje. Eu creio, com certeza, me falaram aqui que estão com outras questões lá urgentes para resolver, senão estariam aqui, mas será bênção, será bênção. Irmão Hilton, quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? O Isaías, só deixar como sugestão, agora você conseguir essa questão do link, né? Isso. Para a gente mandar naquele mesmo esquema, botar de manhã, que acho que é o pessoal também, né? Isso. Agora que eu já estou pegando a habilidade aqui. Já pegou a habilidade aí. Isso, estou pensando em votar lá. A Sheila faz assim, ela manda geralmente um dia antes, ela manda na terça, né? Ela já manda para a gente. Isso que eu vou já fazer. dá para ir divulgando. Isso. Tá. E tem o seguinte, os irmãos não esqueçam de se inscreverem lá no canal. O canal agora é Aprendizado Bíblico. Mudou o nome, Aprendizado Bíblico. Os irmãos podem pegar estudos lá mais profundos, né? Sobre vários assuntos para mandar para amigos, estudos sobre 666, sobre Apocalipse, sobre a mulher na Bíblia, sobre traduções bíblicas, coisas maravilhosas para os irmãos mandarem para os seus amigos aí, etc. Tá bom? Podemos terminar, professor? Tá joia, Isaías? Podemos. Amanhã de manhã eu mando o material, tá? Amanhã de manhã, tá bom. Aí o pessoal já sabe aqui, eu pego o material e dá aquela lida, aquela meditada durante a semana, tá bom? Queria deixar, se a irmã Jacira tem alguma oração aí que ela gostou do material que a gente possa fazer a leitura, né? Que a irmã Jacira.
Sim. Está no material. Mas aí, como é que eu vou pegar ele aqui? Eu vou ler. O Zéias aí. Isso, eu leio aqui. As orações são lindas, né? Não. São lindas mesmo. É na página 14. Lá no final. No final. Não, na página 15, última página. Vamos lá. Diz assim a oração. Dia após dia, Senhor, vou pedir-te o que sabes, ver-te mais claramente, amar-te com mais ternura, gozar-te com mais alegria, esperar-te mais ansiosamente e seguir-te fielmente. Que coisa, gente. Então, não gostou? Não é lindo? É tão linda que eu vou repetir. Dia após dia, Senhor, vou pedir-te o que sabes. Quando nós abrimos a boca, ele já sabe que nós vamos pedir. Claro, Vou-te mais claramente amar-te com mais ternura. Gozar-te com mais alegria. Esperar-te mais ansiosamente e seguir-te mais fielmente. Amém, igreja? Amém, amém, amém. Amém. Então, vejo no coração de todos que você possa acompanhar o nosso grupo lá, com os ensinos que o professor Hilton manda, e mandar para outras pessoas. Vamos difundir o evangelho no reino. Amém? Amém, gente. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. A paz. Amém. Boa noite, irmãos. A Na paz a todos. Sérgio, irmã Laurinha, a mamãe da irmã Laurinha, irmão Márcio, a paz. A paz. A paz, boa noite.